A triste história de Laika, a cachorra astronauta. Muito provavelmente você já deve conhecer a história da Laika, ou então já ouviu falar da cachorrinha astronauta. Pois bem, eu vou te contar nesse vídeo uma história que poderia ter tido um final feliz, mas lamentavelmente não teve. Olha, eu já vou te adiantar que essa história não é uma história fofinha como nos filmes. Portanto, se você gosta tanto de animais assim como eu, provavelmente você vai ficar bem revoltado ou revoltada com essa história. Para quem não sabe, Laika foi um entre centenas de animais a viajar para o espaço. Porém, foi a única cachorra a realizar esse feito. Entre 1956 e 1957, os Estados Unidos e a União Soviética estavam em uma corrida para o espaço. Os dois países queriam realizar sua tarefa antes do que qualquer um, inclusive entre eles. Nessa época, eles não tinham tecnologia e muito menos dados suficientes para poderem enviar um ser humano para o espaço, pois era muito arriscado. Daí os bonitos tiveram a brilhante ideia de enviar a cachorrinha indefesa para essa missão. Coitada, a bichinha sequer tinha direito de escolha. Foram selecionados alguns cachorros de rua da cidade de Moscou. O pensamento dos soviéticos era o seguinte: como esses cachorros viviam nas ruas, eles eram mais resistentes. Afinal, eles tinham que lidar com temperaturas baixíssimas e também passavam fome. Portanto, concluíram que estes animais eram mais preparados para tal tarefa. Aí eu paro para pensar, além dos bichinhos sofrerem nas ruas com o clima e com a falta de comida, tiveram o azar de serem escolhidos para essa missão idiota. Enfim, dentre esses cachorros estava a Laika, uma cachorra sem raça definida, porte médio e personalidade super tranquila. Pois bem, esses cachorros tiveram que passar por um rigoroso treinamento, para não dizer cruel. Antes de realizar essa viagem, eles eram colocados em centrífugas para simular a aceleração de um foguete e máquinas super barulhentas que imitavam o som da espaçonave. E para piorar, eles eram colocados em gaiolas pequenas por dias para se acostumarem com a minúscula cápsula que ficariam durante a viagem. Obviamente, a saúde dos cães, que já não era 100%, ia piorando à medida que os treinamentos iam se estendendo. Com toda essa tortura que os cachorros eram submetidos, eles acabaram tendo problemas colaterais, como dificuldade de fazer xixi e cocô, aumento da pressão sanguínea, entre outros. E após todos esses testes, adivinha quem foi a única que conseguiu se adaptar de uma forma aceitável? Sim, a nossa querida Laika. 3 dias antes do lançamento, Laika foi colocada na cápsula e ficou lá até o dia do lançamento. Ou seja, a cachorrinha ficou presa em uma cápsula por 3 dias, sozinha e passando frio. Revoltante, né? E no dia 3 de novembro de 1957, ela fez a viagem a bordo da Sputnik 2. E nesse dia, já foi constatado que os sinais vitais dela já não estavam tão bons. E ela estava bastante estressada, mas ninguém ligava para isso. E mandaram a Laika para o céu, ou melhor, para o espaço. A missão da Sputnik 2 era orbitar a Terra por alguns dias e depois voltar. O mundo parou para ver esse lançamento, que ia entrar para a história. Mas tem uma coisa que eu não te contei. Você acha que todo mundo sabia que a cachorrinha ia morrer? Claro que não. Só ficaram sabendo disso minutos depois do lançamento da espaçonave. Naquela época, muita gente não ligava muito para os animais, principalmente em uma missão como essa. Mas teve muita gente que ficou revoltada quando ficou sabendo que era uma viagem só de ida. Segundo os cálculos dos russos, não tinha como ela voltar com vida, pois não haveria oxigênio suficiente para isso. Ou seja, enviaram a bichinha para a morte. Mas a história que era contada na época era mais bonitinha. Eles disseram que ela não ia sofrer com a falta de oxigênio, e ele ia acabar em 7 dias e ela não ia sentir dor alguma quando isso acontecesse. Judiação, né? Mas não deu tempo nem de o oxigênio acabar para que Laika deixasse esse mundo. Ela morreu entre 6 e 7 horas depois do lançamento, devido a um ataque de pânico e de um superaquecimento na nave. Mesmo assim, a Sputnik 2 continuou sua trajetória e ficou em órbita com uma cachorrinha já sem vida por uns 5 meses até retornar à Terra em abril de 1958. E os russos disseram que ela sobreviveu os 7 dias na espaçonave. E foi só em 1993 que a verdade veio à tona, através de um médico russo. E ele falou que Laika morreu horas depois do seu lançamento, por conta das altas temperaturas dentro da nave, que ultrapassavam os 90 graus. É como se ela estivesse dentro de um forno. E em 2002, novas fontes confirmaram a versão deste médico. Através de cálculos, constataram que realmente a cachorrinha teve um ataque de pânico por conta das altas
altas temperaturas na cápsula. E também, muitos funcionários que trabalhavam naquela época demonstraram arrependimento pelo ocorrido e disseram que a cachorrinha morreu em vão, pois essa missão não tinha nenhum objetivo concreto, pois o lançamento do Sputnik 1, que não era tripulado, já tinha sido um sucesso, e resolveram enviar o Sputnik 2 com um animal tripulado e ainda no embalo do sucesso da primeira versão, mas não tinha propósito algum, e como o intervalo entre os dois lançamentos foi bem curto, praticamente um mês, não tiveram tempo de realizar os cálculos de forma eficiente e tampouco investir de maneira adequada, e com isso quem pagou o pato foi a Laika. Depois desses 5 meses em órbita, a nave acabou queimando na atmosfera e sendo totalmente desintegrada em abril de 1958. O único lado bom, se é que existe um lado bom nessa história, é que depois de toda a verdade sendo revelada, Laika foi homenageada e se tornou um ícone contra os abusos de animais. E o mundo acabou tendo uma visão um pouco mais consciente sobre os animais. Eu te avisei que não era uma história bonitinha, mas espero que o ser humano tenha de fato aprendido com tudo isso, e com esse sacrifício totalmente desnecessário dessa cadelinha que devia ser muito fofinha, pois para ter aguentado tudo isso, com certeza ela foi muito guerreira. Agora conta aí pra mim, o que você achou dessa história? Pode desabafar à vontade, que eu vou te responder.